Depois de anunciar a vacinação para todas as crianças e adolescentes a partir de 12 anos, o Ministério da Saúde recuou e limitou as doses aos adolescentes com comorbidade. E qual o impacto dessa decisão no momento em que os alunos estão voltando às aulas presenciais? Para falar sobre o assunto, eu converso com a epidemiologista e vice-presidente do Instituto Sabin de Vacina, Denise Garrett. Boa noite, doutora Denise. Obrigada por atender o nosso convite. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Bom, nós estamos no momento em que os alunos, na sua quase totalidade, estão voltando às aulas presenciais, mas já não vão mais receber, como estava programado, a dose da vacina contra a Covid. Qual o impacto disso no controle da pandemia? Olha, é uma infelicidade que os alunos vão voltar sem receber a dose programada, porque já sabemos com certeza que a vacina ela é segura, a vacina aprovada para essa faixa etária, ela é segura, ela é eficaz, e sabemos também com certeza que essa faixa etária ela é uma faixa etária que desempenha um papel muito grande na cadeia de transmissão da Covid. Então, o ideal seria vacinar esses adolescentes o mais rapidamente possível, ideal antes de voltar às aulas, porque também a gente sabe o quão que é difícil em termos de controlar a transmissão em escolas. Aqui nos Estados Unidos a gente está passando por isso agora, as escolas voltando e a gente já começando a ver as consequências negativas disso. Isso significa que a pandemia pode se estender por mais tempo, já que esses alunos nessa faixa etária funcionam como propagadores do vírus, doutora Denise? Com certeza, Cláudia, não há a mínima dúvida sobre isso, e não somente propagadores do vírus. O que a gente tem visto, infelizmente, com a nova variante Delta, é que temos visto um aumento acentuado de internação entre essa faixa etária também. Vou te dar um exemplo, aqui nos Estados Unidos, antes da Delta, se eu fosse a um hospital e perguntasse qual a taxa de adolescentes, crianças você tem internado entre os pacientes Covid, era de 1%. Depois de junho para cá, essa taxa aumentou para 20%. Então, apesar da Covid nessa faixa etária ser mais leve, a recuperação ser melhor, a gente ainda vê muitos casos graves nessa faixa etária, a gente está vendo mortes e a gente está vendo um aumento de hospitalização muito grande. A variante Delta, na verdade, mudou todo o rumo da pandemia que se vinha tendo até agora. Eu vi uma observação da senhora que antes 75% da população imunizada aqui no Brasil significaria o tão sonhado uma cobertura imunidade de rebanho. Hoje já não se pode mais falar disso com a variante Delta. E eu lhe pergunto por quê e qual seria o percentual para a gente atingir essa imunidade? Isso é real. A variante Delta, ela realmente mudou tudo que a gente, todas as previsões e muito do conhecimento, porque é uma variante que é mais transmissível, e o que mudou nesse sentido, Cláudia, é que o cálculo que foi feito dos 75% para atingir o que a gente chama a imunidade de rebanho, né, onde você tem um impacto de diminuir a transmissão, você pode controlar a pandemia, ele foi feito baseado na primeira cepa, na cepa original, que uma pessoa transmitia para 2 ou 3 pessoas. Então, se faz esse cálculo, é uma fórmula e se chegou a esse número de 75%. A diferença é que a Delta ela é extremamente contagiosa, ela transmite, no lugar de uma pessoa transmitir para 2 ou 3, ela transmite, na verdade, para muito mais, uma média de 5, tem dados que mostram até 1 para 8 pessoas, realmente ela é mais contagiosa, e esse cálculo depende da velocidade de transmissão do vírus. Se aumenta a velocidade de transmissão do vírus, aumenta também o número de pessoas que eu preciso que estejam vacinadas numa comunidade para poder controlar a pandemia. Tem outros fatores também que influenciam isso, Cláudia, como a eficácia das vacinas em parar a infecção. Então, não é tão simples assim, mas a verdade é que os 75% não são mais
não é mais aquele número mágico que quando chegasse lá se atingiria controle da pandemia. Preocupante. Muito obrigada, doutora Denise Garrett, que fala com a gente direto dos Estados Unidos, pelas informações precisas trazidas ao Jornal Cidade Verde.